Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.5, exercício número 4. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar dz dt ou dw dt. Temos z igual a tangente menos 1 de y sobre x, x igual a e de t, y igual a 1 menos e elevado a menos t. Bom, nesse caso aqui, então, temos que achar o diferencial dz dt, né? Temos z em função de x e y, e o x em função de t, o y em função de t. Para achar dz dt, a gente vai usar a regra da cadeia. Então, temos que dz dt, a derivada total de z em relação a t vai ser, o z depende de y e de x. Então, eu vou derivar, fazer del z parcialmente em relação a x, né? E vou multiplicar pela derivada dx dt. Mais, eu vou derivar o z parcialmente em relação a y, del z, del y, e vou multiplicar pela derivada total dy dt. Tá? Então, eu preciso aí fazer as derivadas parciais. Vamos começar aqui fazendo del z, del x. Antes de fazer a derivada ali de z, eu vou escrever esse tangente a menos 1, não é 1 sobre tangente, tá? Esse termo aqui, ele representa o inverso da tangente aí, né? Que é o chamado arquitangente. Então, eu vou reescrever nessa nomenclatura para facilitar aí, tá? Aqui é y dividido por x. Para facilitar aí a visualização da derivada, eu vou escrever y vezes x elevado a menos 1, tá? O x que está com a potência aqui 1 embaixo vai subir com a potência negativa. Bom, então vamos começar aí fazendo del z, del x, derivando aí del z, del x. Primeiro a gente deriva aí o arquitangente. A derivada do arquitangente é 1 dividido por 1 mais tudo que está lá dentro ao quadrado. Então, fica y x a menos 1 ao quadrado. Essa é a derivada do arquitangente. Vezes a derivada do que está dentro em relação a x. Então, o y é constante, copia. O menos 1 tomba e subtrai 1 do expoente. Fica x menos 2. Então, dando uma arrumadinha aí, né? A gente vai ter que fica menos, aqui, desse menos 1, o y lá em cima, dividido, o x aqui fica x quadrado, vou escrever aqui em primeiro, x quadrado, que multiplica 1 mais, aqui vai ficar esse termo ao quadrado, y quadrado, e esse x a menos 1 vai para baixo, né? Fica aí como x quadrado. Se a gente quiser aí já aproveitar e simplificar, fica mais fácil para depois. Então, aqui a gente escreve o menos y, aí dividido por x quadrado aqui. Aí a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum ali entre os dois termos. Entre x quadrado e 1 fica x quadrado dividido por 1. Vai dar x quadrado, dividido por x quadrado dá 1 vezes y quadrado mais y quadrado. Aí, esse x quadrado simplifica com esse x quadrado, a gente vai ficar aí com a derivada de menos y sobre x quadrado mais y quadrado de forma simplificada. Aí, vamos ter, então, del z, del y, derivando em relação a y, a derivada do arquitangente, né, que é 1 sobre 1 mais o y vezes x a menos 1 elevado ao quadrado, que está tudo que está lá dentro, né? A derivada é 1 sobre 1 mais o termo ao quadrado. A derivada dentro em relação a y, a derivada de y dá 1, o x a menos 1 se torna aí constante, copia. Então, a gente pode reescrever, vai ficar 1 aqui sobre o x, tá? Menos 1 vai descer. Aí, aqui, a gente tem esse termo que vai descer e tirando o MMC vai gerar esse termo aqui. Então, já vou reescrever dessa forma, fica x quadrado mais y quadrado dividido por x quadrado, tá? Esse termo aqui, lembrando, ficou esse e depois gerou esse termo.
Então, aqui, esse x corta com quadrado, esse x vai lá em cima multiplicando. Então, a gente tem que del z, del y vai ser x dividido pelo x quadrado mais o y quadrado. Aí, então, agora, já fizemos del z, del x e del z, del y. Aí, agora vamos fazer, então, derivada de x em relação a t. Então, temos aí dx dt, derivada de e de t é o próprio e de t. E derivada aí de y em relação a t. Então, vou fazer dy dt. Derivando y em relação a t, derivada de 1 é 0. O menos copia. A derivada de e de t, e elevado a menos t é ele mesmo, vezes a derivada do expoente, que é menos t, que fica menos 1. Menos com menos fica mais, então a derivada de y em relação a t fica e elevado a menos t. Então, vamos poder escrever aí que dz dt é igual del z, del x, del z ou del x ficou menos y sobre x quadrado mais y quadrado. Aí, que multiplica aqui dx dt é e de t. Aí, vamos ter mais o del z, del y, que simplificado aqui, ficou x sobre x quadrado mais y quadrado, que multiplica dy dt, que é e de menos t. Agora, simplificando, né, reescrevendo aqui, a gente pode escrever que dz dt é igual. A gente tem que o termo de x quadrado mais y quadrado tá nos dois termos, mesmo denominador. Aí eu vou escrever esse termo positivo primeiro, o x elevado, x vezes e elevado a menos t, e vou escrever esse termo negativo depois, que é menos y vezes o e de t positivo. Tudo isso daí fica dividido por x quadrado mais y quadrado. Essa é a derivada simplificada da função. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!